noite, irmãos, graça e paz. Hoje, como choveu muito, os irmãos vieram aqui à igreja. Eu quero sortear aqui um livro para a igreja também, amém? Não? Então, no final, quem veio hoje vai ter a chance de ganhar um presente de um livro do Max Lucado, hein? Quem conhece Max Lucado? Muito bem. Antes de dizer amém, mais de 120 milhões de livros vendidos. É um livro excelente esse aqui. Tem um outro também, não sei se eu vou sortear hoje, se eu vou sortear semana que vem. Entre Lençóis. Esse aqui é um livro... Bem, esse aqui o pastor Josué que vai sortear depois. Vai ser para casal. Um livro ótimo também. Uma conversa bem humorada sobre casal, sobre casamento. Mas então vocês me ajudem aí para nós sortearmos esse livro. Bênção demais, né? Bom ver os irmãos. Fiquei feliz ontem, mas fiquei com uma vontade de estar aqui ontem na reunião de oração de manhã. Vi os homens aqui fortes, corajosos. Até o Rogério estava aqui. Falei, rapaz, esse povo está virando crente mesmo, viu? Louvado seja Deus. Quero que você abra a Bíblia. Segundo livro na Bíblia, o livro de Êxodo. Queridos, o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo, ele quer dizer saída, né? Porque ele relata a saída do povo do Egito. Então, por isso que ele recebe o nome de Êxodo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são livros que foram escritos por Moisés. Então, todos os teólogos, todos os estudiosos entendem Moisés como autor do livro de Êxodo e desses 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia, nós damos o nome de Pentateuco. Penta, de 5, né? Penta, campeão, e teuco, de leis. Então, são os livros da lei. São chamados Pentateuco. Depois dos livros de Pentateucos, vêm os livros históricos, que eles vão ser 12 livros que vão relatar a história de Israel. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é o que os judeus chamam de Torá. Então, a Bíblia dos judeus, ela é composta por esses 5 livros. Eles chamam de Torá. Então, por exemplo, quando você vê o judaísmo, quando eles vão ler a Bíblia deles é a Torá. O que é a Torá? A Torá é o nosso Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Não que eles não considerem os outros livros, né? Mas como Bíblia Sagrada, como texto sagrado, eles consideram os 5 primeiros livros, que é a Torá para eles. Quando nós olhamos o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, é para eles o coração da Bíblia. Deuteronômio quer dizer repetição da lei. É o que quer dizer a palavra Deuteronômio. E o livro de Números recebe esse nome porque é isso aí, é o coração da Bíblia para eles. E o livro de Números recebe esse nome porque é o livro onde 2 vezes é feito a contagem do povo, o recenseamento do povo. Então, por essa razão, ele recebe o nome de Números, né? São esses os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Levíticos é por conta da instituição da lei, né? Por isso que tem ali no livro de Levíticos é quando foi instituída a lei. Aquela liturgia toda que é feita foi estabelecida no livro de Levíticos. E o livro de Deuteronômio,
ele repete essas leis. Então, por isso que ele recebe o nome de repetição das leis. O livro de Êxodo é um livro muito precioso, porque ele fala da saída do povo do Egito. Então, o livro de Gênesis, ele encerra com com José e o povo desfrutando das maravilhas daquele tempo de bonança, porque eles estavam sendo honrados quando eles foram para o Egito. José era o governador do Egito, José era um homem muito honrado. Então, os irmãos dele, quando voltaram, desfrutavam de privilégios, tinham comida, afinal eles eram o irmão do homem mais querido pelo faraó, porque por meio de José, a bonança se fez presente na casa do Egito. Então eles ficaram durante muito tempo. Mas como eles cresceram muito, ficaram um povo muito populoso, muito numeroso, muito forte, a gratidão foi embora e os egípcios resolveram escravizar o povo hebreu. Então ali eles permaneceram durante cerca de 400 anos, até que Deus levantou, vendo o sofrimento deles, Deus levantou, suscitou a vida de Moisés, e Moisés foi o homem tirado das águas para poder fazer com que aquele povo saísse da escravidão do Egito, onde eles permaneciam. O livro de Êxodo mostra essa consolidação do povo de Israel, mostra essa forma como eles estavam sendo organizados a caminho da terra prometida. E Moisés, ele era o líder deste povo. Você imagina a condição de Moisés? Moisés era um homem extremamente preparado. Ele tinha sido criado na casa de Faraó. Ele dominava as línguas, ele dominava a cultura, ele dominava a ciência. O que tinha de melhor, Moisés tinha conseguido obter na ciência, na inteligência da época. Moisés, ele era então um homem muito especial. Moisés, ele se desfez dessa sua glória, ele se tornou um pastor de ovelhas. Deus o chamou e agora ele então tirou aquele povo do Egito. Moisés era um homem que ele era muito renomado, muito reconhecido, ele era um homem muito estimado pelo povo, porque afinal, aquele povo que vivia em miséria, aquele povo que vivia na escravidão, agora estava em liberdade. E eles viram como Deus havia usado a vida de Moisés. Então nós encontramos no capítulo 18 do livro de Êxodo, um homem que era muito famoso, um homem que era muito reconhecido, um homem que tinha muito prestígio. E eu quero falar com você sobre isso. Se Moisés estivesse nos dias de hoje, Moisés já tinha cargo na igreja. Moisés era crente de vir na quarta-feira de chuva. Moisés era crente de verdade. Ele já tinha passado pelo encontro com Deus, aquele encontro lá da sarça queimando. Moisés, ele tinha passado por esse processo. Então ele tinha tido experiência pessoal. Moisés, ele era um crente renomado, Não é aquele crente que vinha de qualquer jeito na igreja, não. Moisés, ele era um homem, quando ele chegava, todo mundo sabia que ele chegava. E eu queria falar com você sobre isso, porque Moisés, ele não deixava de vir na igreja porque tinha final de campeonato, não. Moisés, não. Se fosse Moisés, vivesse no dia de hoje, ele não deixava de vir na igreja porque era final de campeonato. Moisés, ele era uma pessoa realmente muito destacada. E eu queria falar com você sobre isso. Sabe por quê? Fazendo brincadeiras à parte, é porque nós, muitas vezes, começamos bem, nós avançamos muito, mas depois que a gente chega a ganhar um certo status, quando vem elogios, tapinha nas costas, reconhecimento pessoal, nós enfrentamos uma dificuldade. Nós
achamos que já sabemos tudo e temos dificuldade de aprender. Por quê? Porque você já é crente. Eu pergunto para você, você já foi batizado? Ih, rapaz, você não tem noção. Meu diploma está amarelo lá em casa. Então. Outro dia fui ver lá, está todo amarelo. Então. É mesmo? Aí você não sabe quem assinou meu diploma. Foi o pastor fulano de tal. É mesmo? É. Rapaz, e você vai na igreja? Rapaz, toda semana eu estou lá na igreja. E o pastor te conhece? Conhece, rapaz. Ele vem aqui em casa de vez em quando, toma café, come bolo de fubá. É mesmo? É. O pastor é meu amigo. Ih, rapaz, conheço muito dele, então. É mesmo, é. E me diz uma coisa, você ajuda na igreja? Ajudo. Ih, inclusive estou lá no ministério lá. É mesmo? Qual ministério? Estou naquele ministério que todo mundo gosta de aparecer e tal. Falou, puxa vida, é mesmo? É. E aí a pessoa vai. Você já foi no encontro? Fui no encontro com Deus, rapaz, maravilha, coisa linda demais. Foi. Então a pessoa, ela tem muita história para contar. Só que tem um detalhezinho, ela parou. E ela não percebe que parou. Quando que acontece essas coisas? Quando a pessoa para ou não se coloca mais à disposição para aprender. Quando ela acha que já sabe. E Deus não fala mais no coração dela. Esse é um grande problema e é um grande perigo no mundo espiritual, no mundo ministerial, no mundo emocional, no mundo profissional, em qualquer área da vida. Alguém já disse, né? Você para de aprender, para de liderar. Para de aprender hoje, para de liderar amanhã. Então você não está preparado para liderar se você não estiver preparado para aprender. Então muitas vezes encontro pessoas que tiveram um grande avanço espiritual, tiveram realmente um encontro com Deus, mas você não consegue mais mover aquela pessoa uma palha. Você pode falar o que for, a pessoa não se mexe mais, ela não se dispõe a aprender. E é sobre isso que eu queria falar. Olha que interessante, porque Moisés era este homem. Moisés era esta pessoa que ele tinha tirado o povo do Egito. Você pode imaginar uma coisa dessa? Moisés estava por cima da carne seca. Moisés, ele estava assim, ó, no topo. E aí acontece então essa história que está toda registrada no capítulo 18, que é um presente de Deus, esse capítulo. Primeiro, Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, no versículo 1, ouviu, versículo 1, todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Era notório, estava todo mundo comentando, estava todo mundo falando, como foi que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, e tirando aquele povo do Egito. E eles falaram como é que Moisés foi à frente, eles passaram em águas secas, em terras secas, o mar se abriu, foi uma coisa extraordinária, né? As pragas atingiu o povo do Egito, mas não atingiu o povo hebreu. As pessoas estavam comentando essas coisas, e Moisés então estava nessa situação. Jetro, o sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esse lhe enviara. Se você observar em Êxodo capítulo 4, versículo 20, você vai verificar que Moisés tinha enviado Zípora para poder ficar com seu sogro, por conta daquela situação que ele estava vivendo, de confronto com Faraó. Então ele tinha enviado a sua esposa para poder ficar com o sogro. E agora o sogro de Moisés estava enviando de volta a Zípora, nome lindo, né? Para poder voltar para o seu marido, né? Moisés. Então ela estava de volta. Estava ela, estavam os dois filhos, Gerson e Eliezer. Eliezer quer dizer Deus me ajuda, e Gerson lembra que ele foi um peregrino naquela terra. E chegaram lá e ficaram. E olha que interessante o relacionamento de como Moisés se relacionava com o seu sogro. Olha só, versículo 6, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos.
Versículo 7, então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagaram pelo bem-estar um do outro, e entraram na tenda. Interessante, né? O carinho que Moisés, ele demonstra pelo seu sogro, o respeito que ele tinha pelo pai da sua esposa. Meus irmãos, estas coisas, quando escritas na Bíblia, elas não são escritas porque estava sobrando papel, porque tinha muita tinta, não. É porque são lições para nós, né? O respeito ao sogro, o respeito à sogra, o respeito às pessoas mais velhas, né? O respeito às pessoas que têm autoridade na sua casa. Você honrar, isso não é vergonha, isso não é demérito, não é? Quando a gente se relaciona com alguém mais velho, ou então pessoas que têm autoridade sobre nossa vida, como o pai da esposa, são pessoas que nós devemos reverenciar, são pessoas que nós devemos ter em alta conta, em alto respeito, né? Isso aí não é sinal de modernidade, né? Atropelar pai, atropelar mãe, atropelar avó, desrespeitar um, desrespeitar o outro, chamar de ô velho, ou isso, ou aquilo, desfazer. Isso não é sinal de modernidade, isso para mim é atraso, né? Família que não respeita os outros que têm cabelos brancos, que têm histórias, que construíram um lugar onde a pessoa está se assentando, isso não é honra, isso não é bíblico, não é? Então nós precisamos aprender a respeitar o velhão, ô velho. Então, esse tipo de relacionamento não é um relacionamento à luz da Bíblia, não é? Porque a Bíblia nos manda, e não sem razão, diz que o primeiro mandamento com promessa é para nós honrarmos o pai e honrarmos a mãe. Se a pessoa não honra o pai e não honra a mãe, meu amigo, afasta-se dessa pessoa, porque ela não vai honrar mais ninguém na vida. Se a pessoa não respeita o pai, não respeita a mãe, sai fora dessa pessoa, porque ela não vai respeitar mais ninguém na vida. Não é você que é amigo da faculdade que ela vai respeitar. Se ela não tem essa base dentro de casa, esquece, não é? Entrega ela lá nos caminhos do Senhor, ora pela vida dela, mas não vá tomar café, não vá desfrutar de amizade com pessoa que não respeita os seus entes familiares, pessoa que não respeita, que não cuida do seu filho, que não cuida da sua filha, pessoa que não sabe nem por onde anda. Essas pessoas não são pessoas para compor o seu núcleo de amizade. Podem compor o seu núcleo de evangelismo. Você pode evangelizar, você pode orar, você pode apresentar Deus para essa pessoa, mas não é a pessoa que deve desfrutar da sua intimidade, no sentido dos seus conselhos, da sua abertura, não é. Pode prestar atenção nisso aí, porque essas coisas não vão bem. Eu era garoto, eu era muito jovem, quando eu desfiz a amizade com um rapaz que não honrava os seus pais, que eram seus pais adotivos. Ele tinha vergonha do pai, tinha vergonha da mãe, e quando ele saía com os pais, ele andava na frente dos pais, porque os pais eram bem mais velhos do que ele, e ele não sabia que era adotivo, só ficou sabendo depois, e ele tinha vergonha de andar do lado dos pais, então ele ia na frente, e aí ele apontava na loja a roupa que ele queria, então os pais já velhinhos iam lá e compravam aquela roupa, ou então aquele sapato, e ofereciam para ele e tal, e ele ia. Tal. Ou então ele ia, experimentava tal, ele tinha vergonha dos seus pais. Quando eu fiquei sabendo disso, a amizade, eu era garoto, a amizade por ele virou uma pedra no meu coração. Falei, ele deveria beijar os pés dos pais dele, porque afinal foram pessoas que o adotaram, pessoas que o acolheram, pessoas que mudaram a sorte da sua vida, e ele tratava os pais dessa maneira. Não consegui mais ter uma amizade com aquela pessoa. Por quê? Porque se ele faz isso com os pais, que põe comida na mesa dele, que alimenta, que dá tudo para ele, como é que ele vai fazer isso comigo? Então, no dia que eu precisar, ele não vai ser um grande amigo que eu gostaria de ter. Então, Moisés, ele dá um exemplo para nós. E estas coisas devem calar em nosso coração. Essas coisas devem marcar a nossa vida, porque esse tipo de coisa são tipo da cultura
que deve fazer parte da nossa convivência. Minha esposa, aqui minha menção honrosa, hoje ela tem sido um verdadeiro sustentáculo da vida do seu pai, né? Faz compra, cuida, contrata cuidadores, ajuda, está lá acompanhando, põe câmera para poder assistir o dia a dia dele. A gente está viajando, ela está acompanhando, está preocupado, cuida das finanças, vai no banco, acerta uma coisa, acerta outra, dá uma trabalheira, né? Mas ela está cumprindo a palavra de Deus para honrar o pai e honrar a mãe como um exemplo para mim, né? Assim como eu vejo a família da Valquíria, como cuida da mamãe, como está sempre presente, fazendo rodízio, intercalando, cuidando, como muitas vezes eu vejo famílias, né? Quando a pessoa fica mais velha, o pessoal vira as costas, se afasta, a pessoa fica ali à deriva, né? Como se ela não fosse envelhecer um dia. Moisés, ele dá um exemplo para nós nesse sentido do respeito para com o seu sogro. E então, eles se beijam, se abraçam e vão lá para a tenda. E aí, no versículo 8, nós vemos como Moisés contou a Jétro, seu sogro, todas as coisas que estavam acontecendo e como Jétro se alegrou. Essa é uma lição, né? Você deve compartilhar as coisas da sua vida com quem se alegra com você, né? Muitas vezes tem pessoas que ficam contando com pessoas que não se alegram, com pessoas que não fazem parte da sua vitória. Então nós precisamos aprender essa lição que a Bíblia nos ensina. Olha só no versículo 9: alegrou-se Jétro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que os livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora eu sei que Deus é maior do que todos os outros deuses. Então, o nome de Deus foi glorificado pela vida de Moisés, através de Jétro. E acontece então, que eles vão conversando, e se alegram, e está aquela euforia, mas no dia seguinte, Moisés, ele se põe a julgar o povo. Lá no versículo 13, se a memória não me trai, lá nós encontramos Moisés. Agora ele se assenta para julgar o povo. Ele fica lá, né, o povo, a multidão estava diante dele, e ele passava o dia inteiro dando sentença, né? Era martelada para todo lado. Moisés, ele julgava todo mundo. Parecia um ministro que a gente conhece aí, não tinha fórum para escapar dele, tal. Ele julgava mesmo, tal, né? Era o cara que ele sentia vontade de julgar. E Moisés, ele era aquele cara que, ele era, não sei se ele era careca, mas ele queria julgar todo mundo que aparecia na frente dele. Então, brincadeira, viu, seu juiz? Então, Moisés fazia essas coisas. Acontece que o sogro de Moisés estava lá. Ele estava observando aquilo que estava acontecendo e ele não se agrada daquilo. Olha que coisa interessante, aonde eu quero entrar no contexto da mensagem para poder falar com você essas coisas. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, disse: o que é isso que você está fazendo? Por que você se assenta sozinho e todo o povo está em pé diante de você? Por que está acontecendo isso? Fazendo aqui a nossa interpretação, Jétro vai conversando com Moisés, e Moisés se justifica. Sabe o que é? O povo vem a mim para que eu possa julgá-lo. Então eles se assentam e eu vou julgando todo mundo. Acontece então que Jétro, ele dá uma palavra muito sábia e diz assim, ó, olha só, é porque o povo vem a mim. Aí ele vai, né? O versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Meu irmão, esse é o versículo que eu gostaria que você pudesse gravar nessa mensagem. A reprimenda de Jétro em cima de Moisés. Moisés, ele era essa pessoa que eu estava dizendo para você. Um homem renomado, um homem já famoso, um homem experimentado, um homem com entendimento de Deus, e vem outra pessoa que chegou no dia anterior e olha para ele e fala: mas não é bom o que você faz. Como é que Moisés reage a isso? Como que você reagiria a isso? Sabe de uma coisa? Vou confessar para você aqui uma dificuldade pastoral.
o pastor tem muita dificuldade em aconselhar, porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas, elas querem viver à sua maneira, no ministério, na vida pessoal, familiar, qualquer área da vida. Você prega, você fala, você ministra, você ensina a palavra de Deus, mas o entendimento da pessoa é maior do que muitas vezes o entendimento da Bíblia. Você ensina a palavra, mas a pessoa quer. E se você corrige, é perigoso a pessoa falar, é assim, então o pastor, a pessoa sai batendo o pé. Não foram poucas as vezes que eu vi pessoas, isso desde a época em que eu acompanhava o pastor Enoque, pessoas saindo da sala pastoral batendo o pé. Falei, vai quebrar a sandália, moça, tal, né? Vai batendo o pé. Sai nervosa, sai bicuda, entendeu? Sai nervoso, bicudo, porque simplesmente o pastor corrigiu, o pastor orientou. E tem pessoas que têm muita dificuldade em receber uma advertência ou uma correção. Não estão prontas, né? O coração é um coração muito nervoso, muito intempestivo, né? Se você corrige alguma coisa, se você fala uma palavra, corre o risco de você perder a pessoa, né? E ela não está preparada. Então, sabe o que muitas vezes os pastores fazem? Os pastores não falam, o pastor não corrige, né? Mas também a pessoa não cresce. Essa é uma grande verdade. Então nós encontramos aí, inclusive, muitas igrejas, né, em que pastores nem advertem a igreja, porque apenas acompanham aí, né, pelas redes, pelas mídias, pelas TVs da vida, falam, aquele pastor é uma bênção. Por quê? Porque ele só fala daquilo que você quer ouvir. Mas será que você está pronto? Será que você, se Deus fizesse aquela análise, né, passasse você lá no scanner, passasse você lá naquele ultrassom espiritual, será que seria nota 1000? Ou tem alguma coisinha na sua vida que precisa ainda ser corrigida? Eu fico vendo como é que Jesus se falava aos seus discípulos, e vejo que até mesmo lá, uma coisa que me chama muita atenção, é no livro de Lucas, no capítulo 24, o último capítulo do livro de Lucas, e lá está, a hora que Jesus estava quase dando tchauzinho, aí ele falou assim, então abriu-se-lhe os olhos para compreender o que tinha ensinado. Está lá, Lucas 24, 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Abriram os olhos, sabe de uma coisa? É um outro versículo que fala desse entendimento, e eles conseguiram compreender, mas no final, no último segundo, você não percebe muitas vezes como Jesus vai corrigindo os seus discípulos? Eles vão conversando, Jesus adverte, não é? Mas e nós? Eu fico olhando para mim, quantas vezes eu entro numa crise pessoal, em oração, em uma conversa com Deus, eu falo, Deus, quais são as áreas da minha vida que eu não estou vendo, que elas precisam ser corrigidas? Quais são as áreas da minha vida que eu não estou observando, que elas precisam ser corrigidas? Porque Moisés, ele deu permissão para que Jetro pudesse corrigi-lo. Quem pode corrigir você? Quem é que tem condições de advertir, de orientar você e você não ficar chateado? Tem alguém? Tem alguém que pode te advertir de coisas que você está fazendo e você não ficar chateado? Ou não? Mas em que sentido? Em vários sentidos. Eu vejo pessoas que, por exemplo, precisam ser orientadas até no jeito de se vestir. Mas o jeito de vestir, por quê? Tem que estar de terno e gravata? Não. Não tem que estar de terno e gravata.
Mas nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos num lugar onde existem comportamentos, existem coisas que a pessoa tem que viver, que ela tem que ter percepção do lugar onde ela está. Nós não vamos com a mesma roupa para todos os lugares. Eu não vou com a mesma roupa para a praia que eu vou para o shopping. Por exemplo, você não vai de uma roupa de banho para o shopping, vai? Você não vai. Você não vai com uma roupa de bermuda para um casamento, você vai? Você não vai. Então, eu estou falando os exageros para você poder muitas vezes compreender a necessidade que nós precisamos de termos uma certa orientação para saber que lugar que eu me encontro. Não é? Já teve casos aqui na igreja que nós tivemos que pedir, por favor, alguém pode orientar, que a moça sentava e causava embaraço para quem estava ministrando, né? Porque, fala, por gentileza, faz um sinalzinho para ela, coloca uma toalhinha em cima do joelho, tal, porque está atrapalhando a ministração lá de cima, tal, né? Os meninos não estavam conseguindo ler a partitura. Se é que você me entende, né? O que é isso? É maldade? Às vezes não. Às vezes é alguém para poder trazer uma orientação. Eu tenho filha moça, 2. Durante muito tempo eu tive que orientá-las, não é? Como é que, por exemplo, se cair um objeto aqui no chão, como é que a moça abaixa para pegar? Né? Então, às vezes não é maldade, mas é um ensinamento. É uma maneira de você compartilhar com a pessoa. Mas se você não permite que alguém te ensine, como é que você pode aprender? Eu me recordo quando eu era jovem, eu fui aprender, e eu era pobre de marré, mas eu fui aprender como é que se assenta numa mesa, como é que se pega os talheres, como é que se pega garfo. Mas se você não tinha mal, tinha coisa para comer, sim, mas eu podia aprender, porque o dia de amanhã eu poderia. Não é? Então, quando eu aprendi uma coisa, quando eu via uma coisa, aquilo eu guardava comigo e falei assim, então percebi tal. Uma vez a pessoa me falou assim, olha, não se usa meia branca com roupa social. Eu falei, é mesmo? É. Falei, puxa vida, tal. Nunca mais, falei assim, não dá para usar a roupa que eu uso lá, a meia que eu uso para jogar bola, para poder sair com o sapato e a calça social. Eu estou falando de coisas simples. A Bíblia fala sobre isso, você sabia? A Bíblia fala assim, ó, se você é um homem glutão, põe uma espada na sua garganta quando você sentar junto ao rei. Outro dia eu fui almoçar com uma pessoa, e eu convidei, porque eu queria ouvir o testemunho dele, queria conversar, queria me alegrar com ele, falei, vamos almoçar comigo, vem almoçar comigo. Eu recebi lá no meu trabalho, aí nós fomos almoçar juntos, quase virou janta, né? Porque até ele escalar aquela montanha e descer do outro lado, eu falei, puxa vida, eu vou me atrasar para a volta do trabalho. Então. Chegou a ser deselegante, porque foi um exagero tão grande que a pessoa falou assim, você quer um outro prato? Se você está com muita fome, você tem que saber aonde você vai comer. Então, por exemplo, você vai ser convidado para ir. Quando eu namorava, na casa da minha princesa aqui, para não comer muito na casa dela, eu comia 2 vezes. Eu comia na minha casa e depois chegava lá na casa dela, porque a comida dela era maravilhosa, comida dos pais e tal, só que eu já tinha almoçado. Então eu saboreava aquela comidinha assim e tal, e a dona Inês, a minha sogra,
que Deus a tenha, aquela coisa maravilhosa, fazia aquele bife de casquinha, aquelas coisas e tal. Ela falou assim, quer mais um, Joel? Muito obrigado, dona Inês, estou satisfeito. Olhava aquele bifão que dava vontade de enfiar aquela facona assim e tal, mas segurava a minha onda, né? Me recordo, uma vez eu era pastor, e eu fui convidado para ministrar num café de pastores. Outro dia eu confidenciei isso para o pastor Dória, assembleano embaixo d'água. Eu fui ministrar no café de pastores. Ele falou, queria me honrar. Ele falou, pastor Joel, o senhor pode ministrar lá na igreja e tal, que nós vamos fazer e tal. Eu falei, eu vou, tá, sabe, quando eu estava assim, eu vou, tal, e peguei, anotei e tal. Eu falei, puxa vida, hoje é dia do café lá. Esqueci, inclusive, que eu ia ministrar, peguei e fui para lá. Eu falei, depois de ir lá, vou jogar bola e tal. Meti um tênis no pé, uma calça, uma bermuda por baixo. Eu falei assim, já vou chegar, e fui. Então, a hora que eu cheguei na igreja, eles olharam assim, então. Eu falei, meu Deus do céu, sabe quando você sente aquele gelo e tal, né? Aí uma pessoa falou assim, você sabe que é você que vai ministrar? Eu falei, sim, tá. Aí pronto, aí me passa a palavra, rapaz, todo mundo me olhando ali, eu com aquela Bíblia aberta tal, e daquele jeito que estava parecendo que ia jogar bola com os caras tal, e todo mundo, os pastores. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. Olha só, o tempo passa, mas você não esquece essas coisas. Eu já comecei pedindo perdão, né? Falei, olha, eu queria pedir desculpa, tal, que eu estava com um problema e tive que vir menti. Falei tal. Depois eu confessei para o pastor Dória, falei, pastor, me perdoe, então. Como é que você se permite ser corrigido? O primeiro aspecto é você entender que você não é perfeito. É o primeiro aspecto. E segundo, quanto mais você cresce, mais difícil é de te corrigir, sabia? Porque se você pega uma criança ela sabe, ela está preparada para aprender uma infinidade de coisas. Agora, se você está há muito tempo na igreja, se você já é, inclusive, membro de ministério, para corrigir essa pessoa, muitas vezes a gente tem que chegar com várias injeção de anestesia, né? Falou, olha, eu quero dizer que você é uma pessoa muito especial, você é um abençoado, eu quero te agradecer pela sua amizade, o tempo que você está na igreja, eu tenho observado como você é um crente fiel, como você não falta no culto de quarta-feira, mas eu preciso te falar uma coisa, então, para você chegar naquele ponto lá. Agora, tem pessoas que você orienta, mas a pessoa não se endireita, né? Então, a pessoa, por exemplo, é um crente antigo, mas não presta atenção no culto, não presta, mas já é crente maduro, já devia estar dando aula, mas pega os benditos do celular, não se desgruda dele. Mas não é um dia, é uma prática da pessoa, não tem temor. Começou a ministração da palavra, dá vontade de ir no banheiro. Rapaz, mas dá uma vontade de ir no banheiro, pronto, a pessoa vai no banheiro. A pessoa que só senta no banco de trás, parece cadeira cativa, é camarote, só lá no último banco. Se tiver uma outra, senta lá atrás. Se você colocar banco lá na calçada, ela vai sentar lá na calçada. Não se dispõe. Você fala com um crente novo, a pessoa tem temor a Deus, a pessoa se quebranta na presença do Senhor, ela assiste o culto, presta atenção na palavra, vem com a caneta, anota na Bíblia, procura tirar dúvida, no dia seguinte manda a mensagem.
Agora, muitas vezes, o crente antigo, eu já conheço, eu já sei. Então, quando você chega nesse nível, cuidado. No nível em que você já não consegue mais estar pronto para aprender, cuidado. Porque é um nível perigoso de você se apostatar, de você desprezar, de você fazer pouco caso da bênção e da direção de Deus. Culto de ceia, de novo, outra ceia, desfez, faz pouco caso do sacrifício de Cristo, da aliança que tem o Senhor, não entende a renovação de votos, não se compromete com as atividades da igreja, convoca para uma atividade, pouco caso faz, não faz questão, o ministério de louvor está cantando, ela não quer saber, se programa para chegar atrasado. São coisas que muitas vezes o crente antigo, ele precisa parar para poder aprender. Sabe por quê? Porque chega um ponto em que ela está no nível que Moisés estava, sem o coração de Moisés. Então por quê? Porque quem é que vai chamar a atenção de Moisés? Qualquer pessoa? Não, tinha que ser Jetro, tinha que ser alguém que tinha intimidade, tinha alguém que Moisés tivesse que se curvar. Talvez aquelas pessoas que passavam o dia inteiro para ser julgadas por Moisés, elas estavam desfalecidas, a condenação delas era esperar o julgamento até o final da tarde. Imagina no sol de ontem. Falou, rapaz, até que enfim fui falar com esse barbudo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada não, Moisés, eu já vim aqui, deixa para lá, tal. Era final da tarde, não é? Por quê? Porque quem é que ia falar para Moisés? Aquela pessoa que estava aguardando Moisés? Não, tinha que ser Jetro, o seu sogro. Então ela pega, Jetro vai e fala, mas não é bom o que você está fazendo. Porque Jetro se alegrava com as vitórias de Moisés, porque Jetro tinha autoridade sobre Moisés. Então eu quero falar uma coisa para você. Você tem pessoas que você honra, que você respeita, que amam a sua vida e que podem corrigir parte da sua existência. Porque às vezes eu vejo, outro dia eu estava num congresso lá em Pernambuco, eu estava chegando no congresso, uma mulher, a esposa de um militar, me agarrou pelo braço e me falou, por favor, pode vir aqui. Aí eu falei, o que foi? Pois não, o que foi? Era esposa de um rapaz que o cara tinha quase 1 metro de bigode de cada lado e tal. Pegou e falou assim, posso falar com o senhor? Eu falei, pode falar com meu marido? Mas o que aconteceu? Eu falei, não, esse homem ele é um cavalo, esse homem você precisa ver como é que ele me trata, esse homem é um bruto, esse homem é um animal, tal. Eu olhei para ela e falei assim, mas é aquele fulano tal ali? É ele mesmo, tal, eu não estou aguentando mais, tal. Eu falei, meu Deus, que situação de desespero dessa mulher, porque ela me vê apenas na posição ali de liderança dos grupos, mas eu sou aqui de São Paulo, ela é lá de Pernambuco, eu estava entrando no meio de um congresso, daqui a pouco ia começar o culto, e aquela mulher me chamou de lado, agarrou meu braço tal, e falou assim, pode me ajudar? Eu falei, Senhor da glória, que situação para ela poder fazer isso, que situação que essa mulher deve estar vivendo dentro de casa. E aí eu fui lá, comecei a olhar o marido dela, tal, mas rapaz, o bicho era parecia, eu falei o nome dele, parecia Golias, tal, sabe? O bicho era grande. Eu falei, não tenho vocação para Davi, eu olhei para ele, olhei para aquele bigode, falei, meu Deus do céu, tem misericórdia dessa mulher e tem misericórdia de mim também, então. Eu falei, você precisa procurar o seu pastor, você precisa procurar um aconselhamento, falei para ela, porque como é que eu vou ter autoridade para uma pessoa que está lá do outro lugar que eu não conheço, como é que eu vou chegar para abordar nele? Olha, ficar sabendo que a mulher... Então eu fiquei numa situação que eu não tinha por onde correr, mas eu fiquei olhando, sabe o que acontece que aquele homem era? Aquele homem era um dos líderes do grupo lá de cristãos lá de Pernambuco.
E a mulher dele estava gritando, desesperada, pedindo socorro pelo modo como ele tratava com ela. Quem é o Jétro na vida dele? Quem é o Jétro na sua vida? Quem é que pode dar um tapinha nas suas costas e falar: ô meu, não é bom o que fazes? Nós precisamos dessa pessoa. Sabe por quê? Porque senão é que nem uma criança que cresce sem orientação. É que nem uma massa que você quer fazer um bolo, mas não tem forma. Então você joga, fica do jeito que ficar, ficou. E nós precisamos, porque a Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama. E nós precisamos de ser disciplinados. Porque Deus não é um Deus que aceita cultos de qualquer maneira, um culto de qualquer jeito. E às vezes nós estamos cultuando a Deus do jeito que o pastor falou no domingo, né? Às vezes servindo feijoada para quem não gosta de feijoada. E nós precisamos sim, sabia? Uma das ferramentas para nós alcançarmos a vitória é nós nos dispormos a fazer as coisas com correção, com retidão, com temor. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é um Deus justo, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que a gente tem que servir a Ele com temor no coração, sabe, com diligência. E às vezes eu fico observando, a pessoa está muitos anos na igreja, a pessoa está muitos anos, às vezes está caminhando no trilho ministerial, mas eu observo que às vezes ela perdeu um pouco daquela disposição do primeiro amor, sabe, de se quebrantar perante o Senhor, de fazer parte, de poder oferecer o melhor na casa do Pai, de buscar ao Senhor em oração. Então perdeu a vida de oração. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, hoje pela manhã estava tomando café, passei o dia inteiro ontem sem ler a Bíblia, ontem não era o dia de oração. Eu falei: sabe de uma coisa, passei o dia inteiro, não separei 5 minutos para Deus, não separei 5 minutos para orar, 5 minutos para poder ler a Bíblia. Aí no final da noite, a hora que eu estava deitado, Deus foi falando no meu coração: o que você fez hoje? E eu fiquei lembrando, separei meia hora para tomar café com um amigo, mas fui correr de manhã, fui fazer atividade e fui vendo, Deus foi me lembrando cada coisa que eu fui fazendo. Pois é, só que chegou a noite, corpo cansado, fui assistir jogo, fui assistir o futebol, né? Fiquei lá assistindo uma parte do jogo, depois capotei, desmaiei e tal. Qual o tempo para Deus? Zero. E eu fiquei pensando: puxa vida, que dor no meu coração, sabe? Passei um dia inteiro e não separei um tempo de qualidade para poder falar com Deus. Será que a gente muitas vezes não está fazendo isso? Se ocupando de tantas coisas, quando a gente para no final do dia para olhar que a gente fez tanta coisa, mas não separou um tempo de qualidade para poder falar com Deus? Será que Deus não merece esse tempo nosso? E eu louvo a Deus porque Jétro, ele corrigiu a vida de Moisés. E eu vou encerrar. Puxa vida, o tempo já passou. Mas sabe o que me alegra? O que me alegra é o versículo 24. Porque Jétro orientou Moisés a ele fazer homens separados. E no versículo 24 diz assim, ó: Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E esses julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave traziam a Moisés, e toda a causa simples julgavam eles. E assim foi que Moisés fez. Eu gosto quando a Bíblia fala sobre uma recomendação, e aquela pessoa que recebe a recomendação, ela se dispõe a fazer conforme a orientação de Deus. Moisés, ele tinha um coração manso, um coração humilde, conforme diz a palavra de Deus, né? Moisés era um homem muito manso, como na terra não havia outro. Moisés era um homem disposto a ouvir, a ser repreendido, a obedecer e fazer aquilo que era certo. Queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus, que você pudesse
compreender a necessidade que nós temos de sermos advertidos, de sermos admoestados. Você sabe que a Bíblia mostra que outros homens que foram advertidos por Deus, muitos deles não corrigiram a sua vida, a exemplo de Caim. Caim, Deus disse que não se agradou da oferta dele. E Caim ficou com o coração tão endurecido que entrou o espírito de morte na vida dele, de tal sorte que ele foi matar Abel. Nosso coração é um coração que, lógico, ninguém de nós gosta de ser corrigido, ninguém de nós gostamos de sermos advertidos. Essas coisas muitas vezes nos incomodam, essas coisas muitas vezes mexem conosco, mas como nós precisamos de estar com os olhos atentos, diligentes, para recebermos a aprovação de Deus. A Bíblia fala sobre o homem a parábola daquele que distribuiu talentos, e houve um homem que recebeu o talento, mas ele enterrou o seu talento. E quando o Senhor voltou para perguntar sobre o talento dele, falou: eu sabia que o senhor era um homem muito exigente, muito rigoroso, que gosta de colher aonde não planta, que então eu fiz o seguinte, eu não fui arriscar, eu enterrei o talento. Ele falou assim: puxa, se você me conhecia, você sabia que pelo menos deveria colocar os talentos na mão do banqueiro, para que eu pudesse receber os juros, a correção. Sabe o que Deus tem feito conosco? Ele tem entregue talentos em nossas mãos. Ele tem nos dado condições de podermos servir ao Senhor. Ele tem te dado saúde. Ele tem te dado entendimento. Ele tem te dado oportunidades. Ele tem te dado liberdade. Ele tem te dado o privilégio de você poder conhecer a Deus, de você poder servir, de você poder ganhar almas, de você poder resplandecer o brilho do Senhor nessa terra. Ele tem te dado a oportunidade de você fazer melhor, de você fazer com excelência, de você fazer com gratidão, você fazer com honra, de você poder verdadeiramente representar o Senhor nessa terra como embaixador de Cristo Jesus, de alcançar a sua família, de multiplicar a bondade do Senhor nessa terra, de fazer a diferença, de ser sal e luz. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite, eu quero orar por você. Pai, a tua igreja se reúne na tua presença. Senhor, sabe o que diz a tua palavra? Nós somos pobres, cegos e nus. Nós somos, meu Deus amado, carentes e somos dependentes. A tua palavra diz, Senhor amado, que em nós não há bem nenhum. O apóstolo Paulo disse, Pai, que ele era o pior dos pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que o Senhor veio buscar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Sabe, Pai, eu ocupo o lugar de Paulo. Eu sou pior, meu Senhor amado, do que ele. Eu sou, meu Deus amado, carente e necessitado. Eu sou, como disse Isaías, Pai, um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, sabe o que nós precisamos? Precisamos de ouvir a Tua voz. Sabe o que nós precisamos? Precisamos da Tua correção. Precisamos, meu Deus, da Tua direção. Precisamos, Senhor amado, da Tua sabedoria, da Tua graça. Precisamos ter, meu Deus, os ouvidos prontos, meu Deus amado, e o coração quebrantado, para sermos corrigidos e assim sermos melhores, sermos, meu Deus amado, aquilo que um dia o Senhor projetou para as nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco e nos fazer, meu Deus amado, conforme o oleiro faz com o barro, vaso, meu Deus amado, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu oro, assim eu declaro, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir amém? Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Cadê o papelzinho? Não fez? Tem alguém que vai fazer aniversário amanhã? Amanhã?
Assim não vale, né? Pessoal, vamos encerrar. Põe as mãos à frente, quero ministrar a bênção. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, as mais ricas, doces, ternas e eternas consolações repousem sobre a sua vida e permaneça para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um abraço a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus.